Minas, e também o pastor Joedilmo, pastor da Nova Aliança em Estreito. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, eu faço para os três, e eu queria que rapidamente cada um desse a sua palavra. A primeira pergunta é: quanto do seu tempo de aconselhamento é usado para resolver conflitos? Muito bem. De pastores é sempre resolver conflitos, né? Mas se a gente fosse acentuar em percentual daquilo que a gente, do nosso ministério, eu diria que mais de 50% do tempo é destinado a resolver conflitos. Porque seja um conflito de nível pequeno, médio, grande, ele tem sempre, qualquer atendimento é um nível de conflito a ser resolvido. Então, eu estimo aí que mais de 50% do tempo é destinado e é necessário a se resolver conflito. Graças a Deus, irmãos. No rumo aqui do pastor Zé Luiz, eu diria que talvez até um pouco mais, pela caminhada diária que nós temos ministerial, a gente diariamente está resolvendo conflitos, está lidando com esse tipo de coisa aí no ministério, né? E é de fundamental importância que a gente resolva, que a gente esteja presente no dia a dia, nas conversas diárias com os irmãos, porque de repente de uma conversa, de um bate-papo, surge uma situação em que você tem que estar intermediando, estar aconselhando com relação a algum atrito, algum conflito, seja ele conjugal, seja ele o seio da igreja entre irmãos, né? E algumas vezes até com pessoas que não são da igreja, que não são cristãos, e aí já gera uma oportunidade de a gente evangelizar também essas pessoas. Graças a Deus, realmente o nosso tempo excede os 50%. Acho que os 50% resolvendo o conflito e os outros 50% tentando. Da igreja e também de fora da igreja. Mas eu acho que a gente ainda tem pecado porque a gente tem deixado pouco tempo para resolver o nosso. Pelo menos pelo menos é meu caso, porque a gente tem os conflitos da igreja, tem os conflitos de fora da igreja, e a gente tem que tirar um tempo ainda exclusivo para resolver os nossos conflitos. Então, eu falava dos pastores, realmente resolver conflito tem sido algo que tem sugado uma boa parte do nosso tempo, mais de 50% do nosso tempo tem sido destinado a resolver conflitos, tanto dentro da igreja, dentro dos nossos ministérios, e também os pessoais, como disse o pastor Joedilmo, né? Então, assim, é algo que é significativo e importante na nossa comunidade. Okay? Sim, pastor, aproveitando, nós estamos falando de uma certa forma ministerial, nós sabemos que estamos aqui entre homens mais de famílias, empresários, que nem sempre estão diretamente ligados. Mas só lembrar que a necessidade de resolver os conflitos em todos os níveis, né? Então, estamos hoje aprendendo que não dá para fugir disso. Seja um conflito numa empresa, seja em qualquer lugar, ele é necessário. Então, há esse tempo que nós identificamos em nós, ele precisa ser disponibilizado em qualquer área. Pode ser jogar debaixo do tapete dos conflitos. Sendo o conflito algo tão intenso e presente na vida de todos nós, realmente é necessário a gente aprender um pouco mais sobre como resolver o conflito, né? Pegar um machado não resolve, né? Você tem que usar estratégias saudáveis e dignas. Então, quando a gente está resolvendo um conflito, e essa também eu vou perguntar para os três, a gente está entre atacar o problema e atacar a pessoa. E uma coisa é atacar o erro, a outra coisa é atacar a pessoa. Na hora do conflito, é fácil confundir um com o outro? Esse é o grande segredo, é muito fácil. Fácil, e aí é onde precisamos vigiar e ter muita cautela. Porque agora mesmo, eu e os homens da nossa rede estavam um monte, hoje de manhã estávamos conversando sobre isso. Porque às vezes a gente taxa alguém com determinada dificuldade que ele tem, mas ele tem, a gente estava lendo inclusive a
2, tá? Jesus escreve a Éfeso, né? Então, teologia é igreja que tem algo a se corrigir. Então, muitas vezes a gente não toma cuidado, eu vou bater pesado na pessoa quando eu deveria bater pesado no problema, no conflito em si. Então, cada um de nós tem que ter graça e sabedoria de Deus para separar as coisas, porque senão a gente tende a matar a pessoa aquilo que ela é apenas uma fragilidade que precisa ser resolvido naquele conflito. A gente caminha de uma direção, né? Deus ama o pecador, mas abomina, odeia o pecado. Então, creio que para o aconselhamento seria essa mesma direção. Nós temos que ter muito cuidado, porque é uma linha muito fina entre você atacar o erro e atacar a pessoa. Em algumas vezes você fica tão indignado com o erro que aquela pessoa cometeu que você acaba ofendendo a pessoa. Então, precisamos ter muito cuidado com isso, porque assim, em alguns momentos acaba se perdendo a pessoa, em vez de tratar, em vez de cuidar e de trazer de volta, acaba perdendo a pessoa. Você destrói o problema e destrói a pessoa. E não resolve o problema, né? Aquela pessoa se afasta e continua com o problema. Então, é uma linha muito fina. Temos que ter muito discernimento espiritual, orar. Em alguns momentos, se você não é capaz de resolver ali, mas ora com a pessoa, chega do seu pastor, do seu líder, e vai pedir conselho a ele para resolver determinada situação. Porque a grande questão, pastor, é que muitas vezes a gente se torna autossuficiente, acha que a gente pode resolver todos os problemas e pode aconselhar em todos os problemas. Enquanto que baixa um pouquinho a bola, ora, por aí. Eu vou pedir conselho também para a gente resolver esse problema. Por aí. Pastor Joel. Amém. Faço as minhas das palavras do Loés, as minhas. E realmente é isso. Deus, ele ama o pecador, embora abomine o pecado, e a gente tem que aprender com isso, para a gente não acabar odiando o pecador por conta da luta que ele nos traz. Às vezes traz uma vez, traz duas, traz três, quatro, e a gente vai se saturando com aquilo, né? E quando pensa que não, a gente, se não vigiar, a gente está começando a se chatear mesmo com a pessoa. Mas o amor, ele supera tudo. O amor é paciente, longânimo, é justamente por isso. O amor ajuda a separar, né, pessoa? Distinguir o erro da pessoa. É o diferencial. Nem sempre a gente vai resolver um problema de uma pessoa com um só aconselhamento. Há necessidade, em alguns casos, de se orar, de se consagrar, de buscar uma resposta de Deus. Nós não temos a resposta para todos os problemas. Deus que tem, né? Deus é que traz a solução dele. Então, em alguns momentos, Só para concluir, eu quero dizer que a maioria das igrejas, elas além de não crescer, ela diminui, não é por falta de evangelismo, não é por falta de atitude do pastor, uma palavra bonita do pastor. Às vezes é justamente por dificuldade em resolver os conflitos. E olhando agora para a nossa família, no relacionamento conjugal, no relacionamento com a nossa esposa e com os nossos filhos, essa é uma luta. Às vezes é muito mais fácil a gente resolver conflito dos outros do que os nossos mesmos, não é verdade? É muito mais fácil resolver um conflito de um vizinho do que resolver um conflito dentro da nossa casa. Então, olhando para isso, essa eu acredito ser uma realidade que é mais fácil resolver fora do que dentro. Às vezes, qual é a maior dificuldade de resolver um conflito dentro de casa? Seria o não saber ouvir, não saber escutar, talvez até não falar corretamente, mas dentro de casa. Eu quero só fazer essa pergunta para você que estava no nosso script, mas voltando para dentro da casa, seria a necessidade de ouvir mais ou o
que está dificultando resolver o conflito dentro de nossas casas? Aí essa palavra vai para os três também, rapidamente, para a gente. Dentro de casa a gente tem um leque amplo de dificuldades que pode levar a resolver um conflito dentro de casa, mas talvez a maior dificuldade seria o diálogo permanente, a aproximação permanente entre família no dia a dia. Talvez isso impede o diálogo. Vamos dar um exemplo. Um pai de família que ele se relaciona pouco com o seu filho, ou com a sua filha, pouco relacionamento. Na hora do conflito ele também vai ter muita dificuldade para resolver esse problema. O filho não vai nem querer ouvir. Por mais que seja autoridade lá dentro, por mais que ele de fato é o pai, é um anterior, mas pelo fato de ele não ter uma vida corriqueira de intimidade, de ensino, de aproximação, isso talvez seja o maior problema para resolver os conflitos dentro de uma casa. Eu sou grande. Pastor, eu diria que abrir mão da razão. Essa é a maior dificuldade num problema interno, um problema conjugal, por exemplo. É a pessoa abrir mão da razão, né? Porque a gente sempre tem razão em alguma coisa. E a gente firma isso, principalmente quando a gente está no fogo, né? Então a gente quer ter razão, a gente quer sempre vencer aquela discussão. Está por cima, está coberto ali, não, olha, eu não vou abrir mão porque eu tenho razão, eu não vou abrir mão porque eu estou certo nessa situação e a minha mulher que vai ter que aguentar, porque dessa vez eu... Então a gente quer sempre permanecer com a nossa razão. Até tem aquele sentimento às vezes, né, pastor? Por exemplo, eu sempre cedo, eu sempre cedo. Aí vem, não, poxa, de novo eu vou ter que ceder, não, dessa vez não, ela que aguente para lá. Então, eu diria que a gente tem que deixar de ser autossuficiente mesmo, achar que tem razão, né, que tem que resolver o problema dessa forma. Eu acho que nada compensa, não é, uma discussão, e eu creio que qualquer coisa é válida dentro dos padrões divinos para a gente estar bem dentro de casa, viver bem com a nossa esposa. Isso não é deixar de ser homem, isso não é perder a autoridade, isso é ter sabedoria. Eu creio que é por aí. Amém. Pessoal. Dentro de casa, né, pessoal? Já que eles falaram mais dos conflitos conjugais, eu quero falar dos filhos. Até porque sou eu que tenho os filhos mais criados, mais crescidos em casa. Vou dizer que eu sou mais velho, né? Eu quero dizer que parte dos conflitos que a gente enfrenta em casa, ouça bem, igreja, porque você tem seu pastor e seu pastor tem filhos. Parte dos conflitos que a gente enfrenta em casa com os filhos é fruto da cobrança excessiva da igreja em cima dos nossos filhos. Os nossos filhos têm que ser vice-querubim. Vocês estão entendendo? Os nossos filhos, a igreja cobra que eles sejam vice-querubins, enquanto que os nossos filhos são exatamente como cada um de vocês. E por mais amor, por mais carinho e cuidado que a gente dedique aos nossos filhos, a igreja precisa amar, precisa, se ainda não sabe, aprender a amar os filhos de pastores. Você ama o seu pastor? Tem um ditado que diz: quem a minha boca, a boca do meu filho beija, a minha adoça. Você ama o seu pastor? Demonstre esse amor amando os filhos dele. Eu me lembro de uma vez que estava começando em Paragominas e o pastor Donato esteve lá, e numa das reuniões da igreja, no culto, ele disse exatamente isso. Ele disse: se você ama seu pastor, se você ama seus pastores, então cuide dos filhos dele, cuide da família dele, porque assim você vai estar demonstrando com atitude que você o ama. Amém. Então, assim, esse cuidado de cuidar da nossa família é algo que enfraquece o poder do conflito dentro da nossa casa. Quanto melhor estamos bem cuidados, bem assistidos, se enfraquece. Eu acredito que nós podemos ter três posturas diante de um conflito. Ou nós podemos fugir do conflito,
é aquele tipo de homem que deixa para lá, espera que o tempo resolva o negócio, joga debaixo do tapete e espera, ele foge, ele não tem coragem de enfrentar o conflito. O segundo tipo de pessoa é a pessoa que ataca, ela quer ter razão, então ela ataca, ela é uma briga mesmo de saber quem está certo e quem está errado. Ele não quer saber o que é o problema, ele quer saber quem está certo e quem está errado, e ele quer estar certo, ele ataca. O terceiro tipo de pessoa é a pessoa que desiste, né? Quer ir embora, vai embora. É quando separa, é quando a separação aparece ser como solução. Nós sabemos que essa porta tem que estar fechada por dentro. Amém?